Porque nós, farmacêuticos, somos vistos normalmente como atendentes, como balconistas e não como profissionais estratégicos. Ah, pergunta chave, pergunta poderosa que a gente recebeu há pouco tempo aqui no canal Farmacêutico de Valor. Então vamos lá, sem delongas, tratar disso, falar disso e muito mais, né? Como que nós conseguimos no dia a dia virar essa chave, pelo menos no meio em que nós estamos, uma vez que, sem dúvida nenhuma, essa será uma das montanhas mais altas que nós temos para escalar na profissão farmacêutica. Vamos nessa? Bom, eu sou Inácio Luvan, o host aqui no canal Farmacêutico de Valor, e nessas nossas jornadas, viagem, atuando muito com os farmacêuticos, a gente consegue perceber em grande parte do nosso país, às vezes mais, às vezes um bocadinho menos, essa confusão entre o trabalho de um atendente e o trabalho de um farmacêutico no ambiente aqui farmácia, né? Notas importantes, tá, gente? Quando eu falo aqui de atendente, eu também estou falando de estudantes de farmácia. Eu também estou falando de pessoas que vão fazer farmácia um dia. E de pessoas que não, que está tudo bem continuar e seguir como atendente. Então, só expressando um carinho gigante que eu tenho por centenas e centenas que eu conheço e, naturalmente, de toda uma comunidade que ajuda a gente a levar a farmácia adiante. Então, tudo que eu disser aqui é para o bem, é com muito amor, com muito carinho. Naturalmente, ninguém é dono da razão, muito menos eu. Agora, eu tenho um ponto de vista por causa das vivências, experiências, e é isso que eu procuro compartilhar aqui. Então, se você é um atendente, tá vendo esse vídeo, lembre-se disso, lembre com amor no coração, que o que eu tô falando aqui muitas vezes é a história do farmacêutico, é muito mais sobre o farmacêutico do que sobre qualquer outra coisa. Bom, dito isso aí, expressado o meu carinho, quando a gente vai ver a confusão de papel, eu coloco 100%, eu deposito 100% da responsabilidade em nós farmacêuticos. 100%. Inácio, eu estou trabalhando e na prática o meu trabalho é muito parecido com o pessoal do atendimento, os atendentes, os balconistas. Puxa, como é que não vai ter confusão no dia a dia? Como é que não vai ter confusão no por que para você é assim ou para você é diferente? Então, algumas coisas a gente precisa entender para começar a mudança. Eu quero fazer os dois pontos aqui com você agora. Vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre a origem desse retorno do farmacêutico à farmácia. Como assim retorno? Gente, farmacêutico, né? Farmácia nasce porque tem farmacêutico, porque a gente está lá pesquisando, vendo na natureza o que pode ajudar alguém. Depois a gente começa um processo forte de industrialização que vem de um século para cá. Não é tão longo assim o nosso processo industrial na farmácia. Eu estou falando aqui de 130 anos que a farmácia ganha muita velocidade, uma produção em alta escala e tudo mais. Não era assim até 130 anos atrás. Pois bem, desses 130 anos para cá, o que acontece? Eu tenho um processo de industrialização, o medicamento está dentro de uma caixa, que está em uma prateleira, então agora eu não preciso mais daquele farmacêutico macerando, desenvolvendo fórmula para uma pessoa específica. E eu começo a ter fórmulas para várias pessoas, na média. Então, se o paciente precisava de um bocadinho mais ou um bocadinho menos, ele vai tomar uma dose média, que serve tanto para um quanto para o outro, mas não é fit, não é específica. Isso a gente tem na nossa farmácia quando temos a manipulação, ou seja, uma fórmula desenhada para aquele ser humano. O nosso grande boom vem da industrialização, por isso que eu estou falando mais disso aqui. Neste exato momento, onde eu tenho mais produto, mais medicamento industrializado, o farmacêutico no Brasil, isso não é a mesma história no planeta, mas no Brasil a gente acabou saindo da farmácia. Poucos farmacêuticos continuaram atuando diariamente dentro de uma farmácia. A gente sai. E a gente sai por décadas. Não é que a gente saiu por 1, 2 anos, passamos umas férias e voltamos, não. Eu estou falando aqui meados dos anos 50 e 60, 1950, 1960 no Brasil. O farmacêutico sai, entra uma fase normalmente conhecida como uma fase do assinacêutico, que é quando eu estou vinculado a uma farmácia, mas eu vou lá para assinar. Eu não estou lá fisicamente cuidando daquela comunidade. Quando nós chegamos na década de 90, entender isso aqui é a chave, hein? Meados de 90, eu tenho um resgate desse profissional para a farmácia. Eu vou colocar aqui uma lacuna de 30, 40 anos fora. De repente eu regresso. Quem estava lá segurando o piano? Os atendentes, os balconistas, alguns farmacêuticos, claro, principalmente o farmacêutico que era dono da farmácia, estava lá. Mas de um modo geral, enquanto classe, não. Então eu tenho um retorno
do farmacêutico, o principal local de trabalho, me entenda bem, puxa, a gente tem que estar em todas as áreas. Quando eu digo principal local de trabalho, é porque é aquele que mais está próximo de um paciente no dia a dia. Então, atuar em uma farmácia é muito importante para a sociedade, para a saúde das pessoas. Então, ter um farmacêutico por perto, para todo mundo que faz um tratamento medicamentoso, é muito importante. Esse resgate eu estou falando de 30 anos atrás. Não faz tanto tempo assim. Quando o farmacêutico volta, com quem que ele vai aprender a ser farmacêutico? Se não tem outro farmacêutico ali, ora, ele vai aprender com quem está trabalhando ali no dia a dia, que é o dono, que é o balconista, majoritariamente. Então, quando você olhar para o seu trabalho hoje, esteja certo que boa parte do que você faz não é seu. Boa parte do que você faz não é da natureza do farmacêutico, mas sim da natureza da equipe de atendimento. E tá tudo bem com a equipe de atendimento. Nós é que ficamos desconectados. E o próprio mercado, então, não entende que papel tem o farmacêutico de tão diferente assim de um atendente. Ora, agora vem a solução. Se a gente olhar com uma lupa, olha, hoje eu tenho até minha lupa aqui, rapaz. E essa não é de enfeite não, viu, gente? Eu uso mesmo. Se a gente olhar com uma lupa para o nosso trabalho é identificar com cada paciente, em cada prescrição, se de fato aquele tratamento é o melhor tratamento para aquele paciente, ou seja, o papel do farmacêutico é validar uma dispensação. Esse é o grande papel. Além de garantir qualidade, garantir a temperatura, garantir a umidade, garantir a validade, garantir a preparação da equipe. São etapas do nosso trabalho. Agora, o principal, por que eu preciso de um farmacêutico em uma farmácia? Para dar a minha segunda assinatura. Então, eu tenho um primeiro profissional de saúde que assina aquele tratamento, e eu tenho um segundo, que é quem estuda tratamento, somente tratamento, para poder validar. Essa segunda assinatura nem sempre acontece da maneira correta, ou seja, nem sempre ela acontece de fato validando. Significa o quê? Se eu estou atuando hoje em uma farmácia e eu quero me destacar, eu quero me desvincular, eu quero deixar claro o meu papel, você já sabe por que a confusão surgiu, de onde que ela veio, e sabendo disso, você consegue montar suas estratégias para valorizar o seu raciocínio farmacêutico. Por isso que quando a gente fala da importância, né, da clínica farmacêutica, está conectado com esse lance do identidade do nosso papel. Ou seja, Inácio, eu quero me destacar não só para poder ajudar a comunidade, mas, puxa, fortalecer o meu profissional, minha carreira também. Tá aí o ponto. Pensamento farmacêutico, estratégias de tratamento farmacêutico, estudar muito, devorar, porque não é comum no Brasil os nossos colegas farmacêuticos devorarem possibilidades de tratamento, atualização máxima de tudo aquilo que nós temos hoje disponível no mercado Brasil e mundo. A gente prescreve algumas substâncias no Brasil que em boa parte do mundo já não se usa mais e às vezes está aqui rodando como se fosse algo normal. Quem precisa identificar isso e desviar disso? Nós farmacêuticos. Você vai descobrir nas suas pesquisas linhas que você vê que tem resultados melhores e você vai poder ajudar a sociedade com isso. Então, se você vai entrar de cabeça 30 minutos por dia, 20 minutos por dia e estudar a sua arte, aprimorar a sua arte farmacêutica, não tem quem te segure daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está voando, escrevendo livro sobre isso. Então, a carência hoje que eu vejo no nosso mundão farmacêutico é da gente podendo atuar mais como farmacêutico em essência e não como essa versão de atendimento. O que é a versão do atendimento, Inácio? É receber alguém super bem, é olhar aquilo que foi proposto ali de tratamento, verificar estoque, cuidar com carinho, tem, não tem, às vezes parou de fabricar, às vezes você não tem, você arrumar onde tem, você se desdobrar. Tudo isso são os méritos que fazem parte de um conjunto de dispensação ligado ao atendimento, que em muitas farmácias nós temos o farmacêutico hoje atendendo juntamente com o time de atendimento. Então, o que nós podemos fazer, às vezes num cenário que está valorizando isso porque enxerga, sabe, eu estou numa empresa, Inácio, que se eu parar para estudar, eles vão interpretar mal, né? É um exemplo, tá? Então, eu vou ter que fazer isso em outro lugar,
fora daquele ensejo, ou ir inserindo aos poucos, ou ir conquistando as pessoas para que você consiga exercer melhor o seu papel e garantir todas as melhorias que esse novo papel seu, de uma maneira amplificada, porque talvez se você está aqui, eu acredito que você já deve fazer minimamente algumas dessas coisas, se não até mais do que isso, né? Então é importante você escrever para a gente, é importante se essa mensagem chegou em um bom momento você deixar um like e principalmente se tem alguém que você gosta na área farmacêutica, que atua em farmácia, você compartilhar esse vídeo, compartilhar esse ponto de vista para que a gente possa ir criando cada vez mais, não é? Pontos de vista mais bem formados, estruturados e construindo uma farmácia melhor através do nosso trabalho, do nosso papel. Eu preciso entender, eu preciso ter uma estratégia para vencer esse cenário, superar os desafios desse cenário e fazer uma farmácia cada vez melhor aí pra gente, tá bom? Eu sou o Inácio Louvain, você está aqui no canal Farmacêutico de Valor. Valeu demais, a gente se vê no próximo vídeo. Bora farmacêuticar!